É isso aí! Vai no cavalinho. Salve, salve você, meu Carol Fartano. Minha Carol Fartana de todo o Brasil. Estamos aqui no presencial de Cascavel, na Rua Paraná, perto do Beal, que eu não sei o número. Qual que é o número aqui, Eu não sei, cara. Eu não sei. É na Rua Paraná. É, cara. Na Rua Perto Paraná. do Beal. Perto do Beal. É isso aí. Estamos com a sala lotada, cara. A sala tá entupida. A maioria da galera aqui tá na praia. Mentira. Tá todo mundo no evento Bye Bye sexta. E a gente já tá nesse evento, chegando aí André Matias, isso aí, Capitão Nascimento. Cara, é porque ele é muito parecido com o Matias, mano. Ele é muito parecido. Tá? O cara tá no PM do Rio de Janeiro, que é federal, entendeu? O cara que é... Galera chegando aí. Vem dar uma palhinha hoje, hein? É, isso aí. A gente tá com a turma aqui bem legal hoje, tá? Nossa turma aí reunida para assistir ao evento. A Fault veio com a camiseta Missão Goiás 2. A Missão Goiás 2 que vai acontecer sábado, agora dia 7, lá no Oliveiras Place. Oliveiras Place lá em Goiânia, tá? Quem quiser participar é só entrar no site alfaconcurso.com.br e fazer a inscrição para o evento Missão Goiás 2. A gente está fazendo em parceria com os nossos amigos lá do Diferencial Sistema de Ensino. Vai ser um evento bem legal, cara. Vai ser um evento sensacional. E aí você faz a inscrição, vai ganhar a camiseta do evento, vai ganhar um material para acompanhar o evento, material de revisão e também os 72 horas para PM do Goiás, beleza? Então quem quiser e estiver acompanhando... Oi? Vamos quebrar tudo nesse Goiás. Meu Deus do céu. Tô até vendo tudo, cara. Mas vai ser bem legal, cara. A galera de lá é muito receptiva. E o que eu mais gostei, sério, veremos. Assim, o que eu mais gostei é o restaurante. Gente do céu. Que troço bom demais. O povo não sabe fazer pouca comida. Tipo mineiro, cara. Mineiro não sabe fazer pouca comida. Você vai almoçar na casa do mineiro, assim, você come de tudo que tem. Aí quando você não aguenta mais, eles trazem uns docinhos de doce de leite, assim, só pra, né? Só pra arrematar. Aí você fala, não aguento mais, traz a coalhada. Meu Deus do céu, cara. Mas eu não tenho que reclamar. Eu acho uma coisa muito boa isso. Então o restaurante de lá é sensacional. E aí, quem quer participar, ainda tem algumas vagas, eu acho que está no terceiro lote, se não me engano. Tem algumas vagas, você tem que correr lá para o site e fazer a sua inscrição, beleza? E hoje, diretamente aqui do presencial, a gente vai acompanhar a aula de Direito Constitucional. Inclusive, você tem que entrar lá, faz a sua inscrição gratuita lá no site, alfaconcurso.com.br. Veja o material, a FAUT preparou um material bem legal. Quantas questões tem ao todo? 128. 128 questões, legal. 128 questões, cara. Mas isso aí é rapidão, eles estão acostumados já. Caralho, mas é certo e errado? Tem certo e errado e tem umas de alternativa do ESAF no final, que a gente finaliza com o ESAF. Só para dar um lance. A prevalência dos direitos humanos, a concessão de asilo político, a solução passiva dos conflitos são princípios fundamentais que regem as relações internacionais do Brasil. Do Brasil, calma lá, eu não vou procurar. De prevalência de direitos humanos, sim. Concessão de asilo político, sim. Solução passiva dos conflitos, sim. Tá certo! Yeah. Salve, salve! É isso aí. Eu falei pro Thales, faz isso aí. Ai, meu Deus do céu. Eu vou até vir pra cá. Cadê o Assis, cara? Assis. O cara foi escrever o churrasquinho do Assis, olha lá. Caralho, mano, ó, quando a gente quis fazer esse prédio aqui, eu tive o maior carinho em fazer um prédio. Entre eles, não tirar a atenção de vocês. Aí o tia vai no dia 30 e me escreve no quadro. E eu ainda perguntei, tia, você faz o bye-bye? Faço. Vai fazer merda? Não. Aí, vou ter que pintar. Então, teoricamente, ou vai ser pintar de madrugada, ou vocês vão ficar um dia sem aula essa semana por causa do tia. Mas você vai participar, Silvio, você vai participar. Vai pintar. A gente vai fazer um vídeo com o tia pintando essa porra toda da puta, cara. Isso não sai, né, cara? Não. O pincel é bom, pelo menos. Ó, cara. Beleza. Deixa o pessoal chegar. Então, olha. 2017 chegou. A gente está indo... eu espero que todo mundo tenha passado uma passagem de ano bem legal. Eu passei uma passagem de ano legal. O Natal eu passei com a minha família. Estava um ano sem ver meu pai. E fui ver meu pai agora. Fiquei 5 dias. Quem é carioca aqui? Levanta a mão. Legal. O Vinícius, que é da minha cidade, foi comigo. E a gente simplesmente, eu não sei o Vinícius, né? Mas simplesmente eu desabituei. Eu não acostumo mais com aquele lugar. E aí vai uma crítica construtiva, que eu espero que as pessoas da minha cidade façam o que vocês estão fazendo aqui. Eu saí de lá tem 11 anos. A cidade está do mesmo jeito.
A cidade, eu vi os meus amigos que eram policiais militares trabalhando no mesmo lugar. Só que lá agora está um pouquinho pior, porque eles estão sem receber novembro e dezembro. E os caras estavam reclamando que estavam num lugar horrível, porque a minha cidade está destruída, a Barra do Piraí está destruída. Os 3 últimos prefeitos que estavam lá acabaram com a cidade. O último que estava lá não sabia nem falar direito. Se mandar ele escrever compreensão, ele não escreve. Mas elegeram ele, o cara estava lá. A cidade está destruída, o calor do caralho, devia estar fazendo uns, sei lá, uns 35, 30, nada, uns 40 graus. Só que a sensação térmica estava de uns 50, que a cidade é uma panela. E eu caminho muito, o Vinícius também, quando está lá, a gente caminha muito pela cidade para a gente rever os amigos e tal. Os amigos continuam do mesmo jeito, tá, pessoal? Pessoal, garotos que fizeram 2º grau comigo, trabalhando em posto de gasolina. Garoto fez 2º grau comigo, trabalhando em loja. Eu fui comprar um sapato, patate, um tênis. E o garoto estava lá e ele, nossa, está sumido. Falei, cara, já estou um tempinho fora daqui e tal. O cara não tem nem a noção do que aconteceu comigo. O cara parece que está fora, desconectado do mundo. Eu não estou de sacanagem. O cara é desconectado do planeta. O cara olha na internet só o que interessa a ele. Eu, para não dizer que eu tive um elogio quando eu fui em Barra do Piraí, que foi um restaurante chamado Mistura Fina. Você conhece? O cara entrou lá e falou assim, cara, parabéns por alguém da nossa cidade que saiu do nada conseguir chegar onde você está. Parabéns porque eu te acompanho, parabéns porque eu te conheço. Foi o único elogio que eu conheci. O restante pessoal não tem a mínima noção nem do que aconteceu e não tem nem a mínima noção de como está ruim para eles. Mas eu vejo quanto está ruim. Vou fazer um paralelo para vocês entenderem. Eu fui agente penitenciário federal por 8 anos e eu tentava ficar entendendo como é que o cara podia, e eu fiz muita escolta de preso para o Rio de Janeiro, eu fui buscar os caras lá no Urso Branco, pô, jogar feio pra caralho, tinha muita escolta. Quando eu fui para o Rio, nós fomos levar lá, na época foi uma maior galera, e foi o Luiz Fernando da Costa, foi um dos que foram, mas foi outros presos. Na volta, estava um batendo a mão do outro e comemorando, na hora que chegaram no pátio. Bate aí, arrebentei. E aí, quantos anos você tomou? 15? Caralho, me dei bem. O cara, caralho, você foi condenado a 15 anos. E se deu bem? Que caralho, cara. Eu ficava tentando entender. E o cara que tomou 20 falou, pô, pelo menos não foi mal, podia ter tomado uns 30. Aí conversava com outro, e quantos anos você tem acumulado em concurso material lá? Cara, eu tenho uns 78 anos acumulado. Mas só vou cumprir 30 mesmo? E, pô, legal, o cara se conformou em ficar 30 anos preso. O ser humano, ele acostuma com qualquer tipo de merda. E quando você trabalha numa penitenciária federal, igual eu trabalhei, que o cara fica 22 horas preso e só 2 horas no banho de sol, é que você consegue entender como o cara se acostuma com qualquer tipo de merda. O cara acostumou a ficar deitado num colchão anti-chama, que quando é gelado pra caralho, quando é quente pra caralho. Ele caga, não tem uma privada, ele não tem dignidade pra cagar, ele tem que ficar de coque, porque é aquele negócio lá embaixo assim. Ele não tem chuveiro, é uma água que sai e é tudo de concreto. E o cara acostuma. No primeiro dia ele chora, no primeiro mês ele quer se matar, com 1 ano ele está feliz. E aí, salve, salve, irmão, como é que você está? Ah, tô bem. E gritando para conversar, que não tem outro jeito para conversar. E aí eu cheguei em Barra do Piraí, eu me remontei onde eu trabalhava. Cara, um calor de 40 graus. O cara trabalhando num posto de gasolina, ganhando mal pra caralho e rindo. Eu não conseguia. E eu chorando quando eu passava ali. Porque o cara, porra, foi meu amigo fazendo aquela merda. E os policiais militares, nego. Isso aqui, o Vinícius sabe, as amizades que a gente tinha em Barra do Piraí. Eu fiquei completamente aterrorizado. A cidade de Barra do Piraí é um cu, é um ovo. Alguém conhece ela aqui? É uma cidade de merda. Uma cidadezinha, é o maior barato. Ela é pequenininha. Ela tem 110 mil habitantes. Por aí, 110 mil habitantes. Só que ela é assim, ela é uma panela. Ela é uma panela. Ela tá assim, ó. Tá aqui, né? Se eu não estiver errado, nível do mar, ela tá aqui. O Belvedere, você desce assim para chegar lá. Tô mentindo, Vinícius? Não é isso aí? Subir a pé, acabou. Você perde 10 quilos ali em um mês. É sério, deve dar uns 6, 7 quilômetros de subida. Não, uns 4 quilômetros de subida. Só que a subida é assim. Se você tropeçar, você volta. E quando eu cheguei na cidade ali, eu fico olhando amigos que formaram comigo, garotos que tinham potencial, garotos inteligentes, cara. Garotos que formaram em boas escolas em Barra do Piraí. Tem uma escola chamada Cândido Mendes, é boa, é particular. O garoto formou lá. O garoto é policial militar, é sargento da PM, para ganhar o quê? 3 mil, 3.100, só que não recebeu novembro, não recebeu dezembro. O cara tá feio, a mulher tá feia, o filho tá feio, o carro é feio. Não, isso é trágico, não é para rir, não. A casa é feio e a perspectiva do cara é quase zero. Porque o cara não tomou a porra da atitude certa, na hora certa, e fica só reclamando. E uma frase que eu falei na internet, que ecoou esse negócio, foi um print do cara que eu tava puto no dia, e que se copia de vocês.
que eu repeti lá pra todo mundo. Cara, pô, 2016 foi uma merda. Eu falei, não sei por que foi uma merda pra você. Pra mim, 2016 foi bom pra caralho. 15 foi maravilhoso, 14 foi encantador, porra, 12, 13 foi libertador. Os meus anos foram ótimos. Não é que 14, 15, 16 foi ruim, é que a tua vida tá ruim. É que eu sei que tá uma merda. Você tá, e nego fala, dinheiro não é importante. Isso não é para você. Anda na minha X6 e olha a minha conta bancária que você vai ver se os problemas não acabam. Até o problema, eu tenho problema de impotência. Impossível um homem que tem dinheiro ter problema de impotência. Não tem. A impotência está na cabeça. O problema não é impotência, é a falta de dinheiro. Porque falta de dinheiro deixa a porra da ferramenta do cara mole à noite. Dívida, o cara não tem cabeça para mulher. Às vezes eu falo, vocês acham engraçado, mas isso é trágico, pessoal. Vocês são meninos. E daqui de dentro não é todo mundo que vai passar. A grande maioria, na verdade, de vocês vão se fuder na vida. Vocês vão chegar no final da vida e vocês vão estar aposentados. Vocês vão ser a desgraça da Previdência. E lá no futuro, você vai olhar para trás e vai falar assim, porra, sacanagem, né? Tinha um colega que sentava aqui do lado, que ele fez a mesma coisa que eu e, putz, ele arrebentou e eu não arrebentei. Você vai ficar se perguntando no futuro por que deu errado. Agora, em contrapartida, os amigos que eu tenho, que sabem aonde eu cheguei, que é a minha maior impotência, é a maior sensação de frustração que eu saí daquela cidade, como pode o cara conhecer a minha história, saber que eu fiquei 8 anos estudando, saber que eu não passava em nada, e depois eu passei em 12 concursos públicos, ver tudo que aconteceu e o cara não querer seguir os meus passos. É ser muito burro. É o que eu falei para todo mundo lá. E aí a gente parece ser, e eu quero mandar um abraço, ele deve estar assistindo a gente, esse mês ele vem aqui conversar com vocês. Um amigo meu, que eu contei para todo mundo, é o maior barato, Mário Iceni, ele é auditor da Receita Federal do Brasil. Mó barato a história do cara. Ele ficou 4 anos estudando, trancado dentro de casa. Ele tem um negócio chamado síndrome do lazer. Pra você ter uma noção, se você chamar ele para fazer qualquer coisa, tomar uma cerveja, jogar uma bola, ele não vai. Porque ele é problema psicológico mesmo, psiquiátrico brabo. Ele acostumou a tirar da cabeça dele tudo que tiraria o espaço e tiraria ele do objetivo dele. Só que ele passou, ele é auditor da Receita e ainda continua com essa porra. Vamos jogar uma bola, não quero. Ou vamos sair, vamos tomar uma cerveja, não quero, vai perder tempo. Que perder tempo? Você ganha 30 e poucos mil reais. Não existe mais perder tempo. Tá maluco? Perder tempo é estar casado. A gente já está mesmo, então vamos fazer as outras coisas. Porque a única coisa boa de Barra do Piraí é que a Tati vai ver a mãe dela e eu me livro, né? Eu fico andando sozinho, vejo os amigos. Agora, o restante, eu não queria que vocês tivessem isso na vida de vocês. E faça uma reflexão. Brincadeira, tá, cara? Eu estou muito feliz de estar casado. Eu amo muito a Tatiana, muito. Mas estar casado é a mesma coisa que todos... Deixa, cara, eu não vou fazer esse comparativo. Mas é verdade. Olha só, se você comer porcaria, o que acontece? Engorda, só dá merda, você fica todo feio. E se você comer coisa certa, o que dá? Você fica com um corpo altamente saudável, não é? Mas a coisa certa é tão gostosa? Não é. A porcaria, o lixo é mais gostoso. Então, estar casado é basicamente você ser fiel 100% à sua esposa e a vida inteira você vai comer peito de frango com pouco sal. Te sustenta, faz bem, mas não é tão gostoso. Mas se você fizer isso, você vai se dar bem na tua vida. Então, um homem que tem uma mulher, um homem de sucesso que tem 2, está fudido, tá? Isso aí é certeza absoluta na vida de qualquer uma das certezas máximas. Mas, a gente está começando essa semana. Eu espero que, na verdade, para alguns de vocês está começando, para outros, para quem está começando, meus pêsames. Para quem já está aqui 1 ano, parabéns. Só que ano que vem, 2018, vai chegar muito rápido. Você que está começando agora, eu vou falar para você parabéns, e para quem está chegando, eu vou falar meus pêsames. Porque para muitos de vocês, esse ano de 17, os primeiros concursos não vão ser o ano de vocês. Quem está começando agora? 0 back, né? Você já estudava ou não? Você já estudava? Já no online ou não? Quanto tempo você está estudando? Começou ontem. Mas quem começou hoje aqui que não estudava nada? 0? Começou agora? Legal. Como é que é o seu nome? Gabriel. Mas também, cara, você tem quantos anos? 10? Tem 19 anos, né? Acostume-se com outra regra máxima aqui. A primeira, qual foi a primeira? E não acho que isso é conversa fiada, tá? Isso é muito sério. Faça um teste com vocês da primeira regra. Olha de onde vocês vieram, quem é de outros estados. Quem aqui já está estudando um tempinho comigo, foi para casa e voltou? Ninguém agora. Você foi para casa e voltou, o Desirê. Tá. Você perdeu quantos quilos depois que você veio do Rio de Janeiro para cá? Quantos quilos você perdeu? A Desirê perdeu 18 quilos. Deixa eu te contar um negócio, Desirê. A cada dia que eu te ver, você está mais linda. Eu falei com a minha esposa, sabia? A gente tem você como uma filha. Eu falei, a cada dia que eu vejo, essa menina está mais bonita, ela está mais linda, ela está mais viva. Ela ficou no Rio de Janeiro. Mudou alguma coisa do Rio? Não mudou porra nenhuma. Cara, você quer ver a maior tristeza, eu falando dessa cidadezinha que está dentro do buraco aqui? Eu achei que era sacanagem, que era zoeira, que na minha época, que eu era policial militar, não tinha isso. Uma porra da cidade de 110 mil habitantes, o cara andando de fuzil na cidade.
O cara com pistola na cintura lá andando. Aí você passa lá, o cara tá de fuzil. Mas na nossa cidade, eu fui falar com os PM lá, falei, que porra é aquilo, rapaz? Isso aqui é Barra do Piraí. O cara não pode andar de arma aqui dentro. Tem que ir lá tomar conta da cidade. O cara falou, não recebo, desde novembro e dezembro. Não faço porra nenhuma, eu quero que o mundo se exploda. Eu falei, muito legal. Você não recebe, fode com a tua cidade, fode com a tua população. Daqui a pouco o teu filho, que tem 10 anos, tá cheirando a cocaína que aquele filho da puta tá fazendo lá. Então, por que você não toma opção? Por que você não começa a estudar? Por que você não faz concurso para a Polícia Federal? Que aí você vai estar em outro nível. Ele, eu sou velho. Eu falei, quantos anos você tem? 40. Que mané 40, rapaz? A perspectiva de vida do brasileiro subiu. Você vai morrer com 80, 90 anos. Então, regra 1, cuidado para você não voltar onde você estava. Tudo bem que eu não devo estar falando isso para todo mundo. Deve ter alguém escondido aqui, e sempre tem, tá? Que o cara tem uma situação financeira altamente boa. O cara, às vezes, é engraçado, porque a gente vive num universo de tanta gente fodida. Você está com muito dinheiro? Não tá quebrado, né? Quase todo mundo aqui está quebrado e fudido. Olha os mineirinhos com cara de pobre dos mineiros. Quase todo mundo está do mesmo jeito, mineiro. Só que sempre tem alguém aqui dentro que não precisaria estar aqui, mas está por um sonho, por um amor, que é passar num concurso, que é a realização da vida dele. Agora, vocês que não estão nessa situação, cuidado para não voltar e desistir do seu sonho e voltar a ter a vida que tem. Cuidado para não voltar para a cachoeirinha, tá? Aquela estrutura que você falou. Quando eu converso com Vinícius, que é do Rio de Janeiro, que é de Barra do Piraí, e eu converso com o Igor, que é de Cachoeirinha, Pernambuco, parece que é a mesma história. O cara trabalha, ganha R$1.100, compra um Corsa, bota um Aro 15, toma uma cerveja, bota um som alto e é o cara da cidade. Porra, eu não quero viver essa vida de jeito nenhum. Ponto 1. Ponto 2. O ano passa. E passa rápido. A gente já está em 2017. Que dia é hoje? 2. Hoje é dia 2/1/2017. Quando você menos esperar, quando você piscar, eu vou estar falando assim, pessoal, 2/7/2017. Quando você menos espirrar, eu vou falar, pessoal, passamos 2018. E aí você vai ver eu construindo esse discurso aqui, que eu vou gravar esse áudio inicial desse ano, eu vou gravar, vou deixar no YouTube. Eu estou pedindo para gravar por causa disso. Quando chegar em 18, eu vou estar apontando aqui, falar, putz, sacanagem, perdi o Igor e a Dohane. Estão na Polícia Federal, estão na rodoviária, putz, perdi a Desirê, cara, foi embora. Porra, cara, perdemos aquele moleque, ele parou de estudar, cara, não foi embora. Ele foi embora e desistiu e está fazendo outra coisa que não era o sonho da vida dele. Então, cuidado que os anos passam, tá? 18 vai vir, 19 vai vir, 20 vai vir. E vamos tirar essa cultura errada de que estudar é difícil, cara. Passar no concurso não é difícil, pessoal. Passar no concurso é uma questão de persistência. É só ficar na linha. Você imagina, se você estudar todos os dias, por 365 dias, mesmo no dia que você está mal pra caralho, você estudar só um pouquinho. O dia que você estiver horrível, o dia que você não quiser fazer nada, faça uns 50 exercícios de uma matéria que você tem dificuldade. Faça uma revisão de uma matéria que você acha que você vai perder na prova. Faça um simulado, refaça um simulado. Se motive, cola na parede lá o objetivo que você tem. Toda vez que você desanimar, olha para aquilo lá. Depois eu quero, lógico que a gente vai pintar isso aqui, mas eu queria muito que vocês fotografassem isso aqui. Pena que ele não está aqui, está lá, ó, Churrasquinho do Assis. É o cara mais virão que existe aqui. É um carioca. Carioca, negro, altamente extrovertido, conversa com todo mundo, bate papo, o cara mais gente boa do mundo. Uma experiência gigantesca de vida numa cidade e num estado bairrista. Eu já vi aquele menino passar todo tipo de humilhação que você pode imaginar. Aí você imagina, um negão, carioca, que anda com umas bermudas toda colorida, acabou batendo lá no Rio Grande do Sul, se apaixonou por uma gaúchinha, que é a coisa mais linda do mundo, e roubou a gaúcha do pai dele. Você imagina o que a porra do gaúcho não ficou puto. E aí ele é gêmea, casada com... A irmã gêmea dela casou com um cara que parece um lord inglês, é o cara mais bonito que eu já vi na minha vida. E aí o pai olha pro outro cara, tá o Assis. E é o Assis sentado conversando comigo. O Assis, porra, tô deprimido, cara, porque eu olho e parece que outro cara tá beijando a minha mulher. Eu falei, cara, mas até eu gostaria que aquele cara beijasse minha mulher. O problema é que quando o cara olha pra mulher dele e olha pra tua, que é gêmea, ele fala, caralho, o negão pegando a minha mulher. Então, brincadeiras à parte, esse moleque sofreu um monte, pena que ele tá aqui, ele sofreu um monte aqui, da vida, porque ele tem 38, 39 anos, foi militar, largou a marinha, tá basicamente abandonado. Ele vive trocando, ele faz um trabalho aqui, um trabalho ali, já foi garçom, já foi tudo que você pode imaginar, abriu o churrasquinho do Assis, que a gente dá maior força para ele, quem está chegando agora vocês vão conhecer, e o moleque não sai da linha. Aí esses dias ele sentou comigo e falou assim, porra, Evandro, parece que às vezes dá vontade de desistir. Eu falei, cara, o marginalizado de hoje, aquele cara que ninguém dá valor hoje, aquele cara que todo mundo zoou,
aquele cara que foi prejudicado, vai ser o cara que amanhã as pessoas vão estar batendo palma para você. As pessoas vão estar chegando. Se vocês forem numa formatura da ANP, da Academia Nacional de Polícia, se vocês forem numa turma da Polícia Rodoviária Federal, até mesmo da Receita Federal do Brasil, é que você vai ver o quão bem você vai para as outras pessoas, cara. A gente foi junto, sempre esqueci o nome, como é que eu posso, cara? O Samir, nós fomos junto para a Polícia Rodoviária Federal, no curso da Polícia Rodoviária. Cara, o Diego, que eu espero que ele volte aqui para dar depoimento para vocês, o Diego trabalhava aqui no Hotel Plaza. Ele veio esses dias, né? Ele trabalhava no Hotel Plaza. Você tem noção que eu vi um aluno meu que está 3 anos e meio comigo trabalhando no hotel, fazia de tudo, de limpar a privada, a garçom, a tudo, e ele ganhava R$1.000 com 2 filhos pequenos. Você olhava para a cara dele, ele estava com um semblante horrível. E ele era excedente da PRF. E ele chorou um monte de vezes no carro comigo ali. Você precisava ver a cara dele no dia da formatura. Formatura, ele me abraçou e me beijou tanto que ele parecia que tinha nascido do ventre da minha esposa. Ele parecia meu filho, cara. Então, não deixa que a vida leve vocês para o outro lado. Não deixa que crítica tire vocês do eixo. Quem está chegando agora, vocês não sofreram nada ainda. Esse discurso daqui para frente vai ser para o meu pessoal que está há bastante tempo. Tem uma galera que eu rodeio aqui, que está comigo há 2 anos, 3 anos. Tem cara que está comigo há 4. Tem cara que está indo para o 5º ano. Assim, você tem que sentir bem com isso e não ligar para as críticas. Porque o que as pessoas mais vão fazer daqui para frente é criticar você. Por quê? Olha o universo estranho que você está entrando. Vamos reparar o universo estranho? Pode? Quem? Entra, filho. Ah, perdido. Entra aí. Fala, filho. Repara só. A gente fica de segunda a sexta fazendo o quê? Estudando. Sábado, o que você faz durante o seu sábado? Você vem para cá 1h pouca da manhã. 1h pouca da manhã. Você vem para cá 1h pouca da tarde, sai daqui às 6, 7 horas da noite fazendo exercício. Domingo, o que você faz? Simulado. Aí, quando chega o olho do furacão, a gente tem aula sábado de manhã e domingo de manhã. E aí, basicamente, você fica trancafiado de segunda a sexta, sábado de manhã, domingo de manhã, sábado à tarde e domingo você está fazendo simulado. Fora isso, você está em casa estudando. Acumula a quantidade de horas que você está estudando durante um ano, se você estiver estudando de verdade, que aí vai um alerta. Como tem muita gente vindo de fora, tem meninos aqui que merecem meu respeito, só que tem meninos aqui que só enchem o saco. Vou dar um exemplo. Papão da vida. Papão andou meio sumido, mas estava fazendo curso de quê, Papão? Hein? Tá, da Guarda Municipal, né? Vocês dois estavam fazendo curso da Guarda. Estava sugado o curso da Guarda, não estava? Beleza. Os meninos, olha só que legal, vieram de fora, passaram na Guarda Municipal, que é um pezinho que eles colocaram lá, sumiram um pouquinho do curso, mas você olhava o semblante dos moleques, eles estavam se fudendo, salvo engano, vocês estavam fazendo curso dentro do batalhão. Então, vocês deveriam ter colocado vocês para limpar batalhão, fazer um monte de porcaria que o militarinho faz. Foi ou não foi? Beleza. E vocês se fuderam lá por alguns meses e estão aqui estudando. Já voltaram, o curso acabou e voltou. Em contrapartida, tem cara que vem para Cascavel, o que o cara faz? O cara descobre que Cascavel tem balada. Ó, nós somos, o Evandro, eu gosto muito de pensar isso. Eu estou fazendo o repovoamento pardo e negro em Cascavel. Os negão são tudo alfa. E cada um, se bobear, vai ter pelo menos 3 filhos aqui. Porque eu nunca vi as branquinhas gostar tanto. E aí o que acontece? Vai para uma porra de uma boate dessa aqui, as meninas são tudo lindas. E segundo, não se dá um valor de porra nenhuma. Menina bebe mais do que homem. Chega no meio da noite, perde a noção. Só que chega no meio, acha uns negão tudo bonito que veio do Rio aí ferrou. Aí, amigo, em vez de você arrumar uma namorada, você arruma 6. Aí daqui a pouco tá com 2 filhos. Então você não veio aqui para fazer filho, você não veio aqui para namorar, você não veio aqui para fazer bagunça, você veio aqui para estudar. Se a noite te consumir, vai te tirar do trilho. Se você ligar para crítica, te tira do trilho. Se você ligar e falar que está ruim e está sem dinheiro, te tira do trilho. Aí eu vou invocar Nietzsche. Nietzsche tem uma frase que é muito legal, que ele diz assim: quando você fizer os planos da sua vida, demore o tempo que for fazendo os planos. Que no nosso caso, demore o tempo que for estudando. Porque o universo inteiro vai tentar dissuadir você de chegar no seu objetivo. Ou seja, toda vez que você estiver no caminho certo, alguém vai tentar tirar você daí. Então, ó, vamos começar um ano bem, vamos estudar bastante, muito foco em língua portuguesa, raciocínio lógico e informática. Eu dou aula de administrativo e penal, a Fault dá aula de constitucional, o Thales dá aula, o Tchê dá aula, de atualidades. E acredita, a nossa dificuldade não é grande e a gente às vezes fica até puto, porque tem aluno que não aguenta mais assistir minha aula de penal. Mas em contrapartida, você vai ficar 5 anos aqui e você sempre vai querer assistir português, informática e raciocínio.
Porque o raciocínio lógico-matemático, você faz análise combinatória, probabilidade, matriz e álgebra das proposições, saiu, tomou um café, bateu um papo, for tentar fazer a mesma questão que você fez em sala, não sai. Então você tem que ficar treinado para chegar na hora da prova, 4h30 de um domingo, fez a prova, sai de lá e esqueceu tudo. E já que você passou na prova das 4h30 do domingo, você não precisa lembrar mais. Então, ninguém precisa ficar muito inteligente. O que vocês precisam ser altamente treinados para poder chegar e pegar 4h30 ou 5 horas de um domingo, que vai ser as 4h30 ou 5 horas do resto da tua vida. Já reparou que o discurso é a gente treina durante anos só para uma tarde e depois dessa tarde está resolvido? Todo mundo tem problema, eu tenho problema, você tem problema, o colega do lado tem problema, então toda vez que você ficar com saudade da família, que der algum tipo de trauma em você, tenta conversar com alguém que está aqui dentro. O Alfa com presencial de Cascavel, ele é o centro do universo de gentes fudidas, com problemas e psiquiatricamente afetados. Então todo mundo que está aqui tem esse tipo de problema. Tanto que é só você encontrar que você começa a chorar comigo. E aí todo mundo fica, cadê o edital, cadê o edital, cadê o edital, cadê o edital? Aí o edital sai, todo mundo, porra, o edital não podia ter saído, não podia ter saído, não podia ter saído. É inversamente proporcional. Então, ó, bem-vindos quem estão chegando agora, mais bem-vindo ainda quem já está comigo há um tempo. Eu te garanto que você chega no seu sonho se você não desistir de você mesmo. Eu nunca desisti de mim. E eu espero que você não desista de você mesmo. O Vinícius, ele está basicamente, não casou no papel, mas está casado praticamente com a minha cunhada, a irmã da Tati, a Ana Clara. A Ana Clara tem 1 ano e meio, 2 anos, né? 2 anos, ela foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin, 4º grau, não foi isso? Tá? É o câncer mais severo que tem. Aí teve um dia que ela veio aqui, ela estava bem destruída por causa desse negócio, estava bem frio, porque ela estava fazendo 1 grau. Aí eu sentei com ela lá e fui bater um papo com ela. Falei, Ana Clara, vamos sentar ali, está fazendo um frio danado. Você não veio, só veio ela. Aí tava, cara, mas estava frio pra caralho, eu liguei a lareira. Falei, olha que legal, eu ensino sempre meus alunos a estudar para não ter uma vida de merda. Mas se o cara desistir, ele vai ter uma vida. Você, minha filha, tem opção não. Se você desistir, você vai se fuder, você vai morrer, acabou. Vai um monte de gente chorar, quem a família vai lembrar de você por muitos anos, mas acabou. Simplesmente vai dar errado. Toda vez que você for fazer uma porra de uma quimioterapia, que aquele é escroto, quando eu falo para o aluno, ó, estuda que dá certo, fica várias horas sentados, caralho, às vezes vai doer o corpo, vai encher o saco. Eu posso te ensinar, porque eu já passei por isso, mas eu falei para ela, eu não tenho a mínima noção o que é passar por uma quimioterapia. Simplesmente, basicamente o que eu li é que eles vão botar um tubo em você, vão jogar um monte de veneno dentro de você e vão tirar o veneno por outro lado. Então você vai passar mal, você vai se fuder, mas tem que fazer. E aí agora elas fizeram, a Tati, a minha esposa e ela, fizeram uma tatuagem muito legal, que era uma mãozinha, um dedo assim. E aí o significado é mais um. Aí toda vez que ela saía da quimioterapia, ela falava assim, mais uma, foi embora. Menos uma, desculpa, menos uma, menos uma, menos uma, menos uma. Foram quantas? Umas 20, foi 1 ano, né? 18, 20. Foi 1 ano fazendo quimioterapia. Ela deu sorte, se eu estiver errado, você me fala. O enfermeiro que fez quimioterapia já tinha passado por isso, o cara foi carinhoso com ela pra caramba, né? Então, ó, a mesma lição que eu dei para ela, eu dou para vocês, pessoal. Só que, infelizmente, vocês vão morrer em vida se vocês não tiverem a capacidade de ter uma estrutura financeira. Fechando, olha esse desenho aqui. Vê se não é esse ou não parece tua vida. Tudo bem que não é para todo mundo, né? O Alceu veio estudar aqui, era o sonho dele, o pai dele trouxe ele de avião. Chegou e falou, meu filho, você vai sofrer muito aqui, eu vou te dar como é que é o nome daquele carro que ele ganhou? Eu vou te dar um Cruiser Zero, vou te dar uma mesada de uns 15 mil, só para você não passar fome, e fica aí. E ainda assim o moleque estudou feito um louco. Ele merece todo o meu respeito. Porque quem tem dinheiro e vem estudar, tem mais o meu respeito que você que está fudido. Porque quem está fudido vai correr para onde? Quem está fudido e meio. Então ninguém se trata se não tiver uma doença a ponto de dar uma merda. Então, ó, cuidado, porque isso aqui é sua casa, aqui é seu bairro, aqui é tua cidade, aqui é teu estado, aqui é teu país. Aqui é o mundo, que é gostoso pra caramba da gente conhecer. Só que se você ficar trancafiado aqui, você nunca vai sair daqui. Quem é lá da minha cidadezinha não conhece nem o Cristo Redentor, sendo do Rio de Janeiro. Então, cuidado para não ter a vida de merda. Aí a frase bem famosa, né? Ou você briga agora para ter a vida que você quer, ou nego, se prepara porque Papai do Céu vai reservar a vida que tiver na fila. Como tem muita gente querendo coisa boa, vai sobrar porcaria para você. Beleza? Salvo engano que já é do Acre, né? Porque no final das contas, se você passar na PF lá no final, que não tem nada a ver com o que eu falei do discurso agora, o melhor cara do mundo é quem mora no Acre. Tem alguém do Acre aqui?
Aqui, ó. Aí, você tá feito. Você quer voltar pro Acre? Quer, né? Então, ó, se tiver 500 pessoas fazendo curso de formação, você pode quase ficar reprovado em tudo, ser o último que você vai pro Acre. Vai sobrar lá. Beleza? Brincadeira. Sabe que a gente é amigo, eu conheço pra caramba a tua história. Tá? Falte, fica com eles. É nóis. Eu mostrei. Não chega perto dela. Chega pra lá. É um passo. Deixa eu te falar como é que vocês vão dar aula. Chega pra lá. Sim, assim, ó, é um passo dela. Tá? Eu tenho ciúme dela porque ela, além de ser amor da minha vida, eu tenho ela quase como filha. Ela é linda e ela é foda. Ela dá aula melhor do que você. Ai. O professor novo de atualidade? Como é que é o nome dele? É o Lui. A gente estava conversando com o professor que vem, né? Porque o volume, né, alto, tal, a gente está fazendo uma distribuição e o Lu vai dar aula. Eu falei para ele assim, tem 3 coisas, né? Esse é muito bom. Lembra, né? É muito bom. Se ele for pior, né? Eu vou lá e vou ensinar ele a se organizar, vou ensinar ele a ficar legal. Se ele for igual, eu vou pedir para ele piorar um pouco. E se ele for melhor, daí a gente dá conta para ele. Mas vocês aqui vão avaliar e vão decidir se ele fica ou se ele não fica, entendeu? Mais ou menos isso. Beleza. Isso aí, toca aí. Coxinha, falou. Mala! Beleza. Depois de meia hora da minha aula, super importante, aliás, tem uma frase que eu gosto bastante que diz assim que a dor é natural, a dor ela vem, ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, a dor, assim, o que você vai passar na vida é inevitável. Agora, se você vai sofrer com isso ou você vai buscar mudança com isso, aí é uma opção sua. E eu separei, então, 120 questões, bem pouca coisa, para a gente começar com um tema comum às 2 turmas que estão hoje aqui, que é policiais, dizer que eu estava com saudade de polícia. Eu estava com saudade, meu coração estava com saudade de vocês, assim como eu estava com saudade da turma de fiscais, também faz tempo que eu não entrava na turma. E eu separei 2 tópicos interessantes, que é princípios fundamentais e teoria geral dos direitos fundamentais. E a gente vai fazer também umas questões da Anvisa, que foi a última prova elaborada pela CESP dos temas comuns. E, ao final, umas questões de ESAF também, para você se ligar como é que é na prova de ESAF. Mas você que faz polícia, não pense, vou fazer questão de ESAF, isso é muito difícil. Não é nada disso, vai ver que é bem tranquilo. Dá para fazer, a gente tem que ver também como que pode vir em uma e outra banca. E, logicamente, quem vai fazer ESAF não perde nada fazendo questões da CESP. Então, vamos lá? À medida que a gente vai fazendo os exercícios, nós vamos retomando o conteúdo. Então, se você ainda não viu o conteúdo, não se preocupe, não comece a chorar, engole o choro que vai ter tudo certinho durante a aula, beleza? Quem ainda não teve aula comigo? Quem? Levanta a mão, não fica tímido, não, quero ver você. Olha aqui, você sim, aquele ingrato ali não. Beleza, tem que ter bastante gente, né? Meu nome está no 4, como vocês podem ver então, né? Uma vez eu entrei em sala, comecei a dar aula, uma pessoa começou a ter um chilique na aula. Você não vai nem se apresentar? Falei, tá ali, ó, Adriane Fauci, eu. Então, vai lá. Questão número 1. A prevalência dos direitos humanos, a concessão de asilo político e a solução pacífica de conflitos são princípios fundamentais que regem as relações internacionais do Brasil. Tá certíssima. Aqui vamos recapitular lá quais são os princípios fundamentais. Vai ficar escuro esse quadro assim mesmo? É assim que aparece lá? Esquisito, né? Então tá. Os princípios fundamentais, eles estão elencados do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição Federal. E são os seguintes. O primeiro princípio fundamental é o princípio federativo ou federalismo. Esses princípios a gente extrai, eles decorrem do artigo 1º ao 4º da Constituição. O princípio federativo ou federalismo, ele define a nossa forma de quê? Forma de Estado. E o que é forma de Estado? Forma de Estado é a forma como o poder político do Estado se organiza. Como assim? Existem 2 tipos de forma de Estado. A forma de Estado unitária e a forma de Estado composta ou complexa. A forma de Estado unitária é quando eu tenho um único poder político distribuído no todo o território. Então, por exemplo, estados menores como Portugal, Itália, Uruguai, em virtude da sua extensão territorial, eles têm um único poder que exerce esse poder em todo o território. Estados compostos ou descentralizados, eles têm mais de uma unidade de poder político disposto naquele território. No caso brasileiro, nós adotamos a forma de Estado composta, porque nós temos mais de uma unidade de poder político. Quais são as unidades de poder político existentes?
Muito bom, isso mesmo. Assim, nossa, né? Ficou tudo em 2016, né? Quais? União, estados, municípios e o Distrito Federal. Essas são as unidades de poder político que exercem esse poder em todo o território nacional. Então, quais são as formas aqui? Estado unitário, ou composto, ou complexo. Eu tenho dois tipos de estados compostos ou complexos. Eu tenho a federação e a confederação. Atenção, às vezes você pode fazer uma prova da FCC. A banca FCC, ela entende que confederação não é uma forma de Estado, mas só ela, tá? Então, para a CESP, para a ISAF, confederação é uma forma de Estado composta ou complexa. Para a FCC, não é. A confederação é uma união de Estados soberanos. E vamos lembrar, então, que o federalismo é cláusula pétrea. Qual é o nosso segundo princípio fundamental? Vocês estão vivos? Vocês estão esse desânimo natural, assim, depois da minha retirada em 2016, vocês ficaram tão sentidos assim com meus ex? Gente, energia, é 2017, ano de concurso, vamos dar um... joga os ombrinhos para trás, vamos lá. Vai, solta o bracinho, vai. E é 1, é 2, é 3 e vai. Não fizer aqui, vai fazer aqui em cima. Já falei, Agita esse sangue, pelo amor de Deus, me senti, sei lá, em São Paulo. Não posso falar isso, que vai ter alguém de São Paulo assistindo, né? Mas eu entrei numa turma de auditor de São Paulo. Gente, estava assim, Aí eu fazia a piada do século, assim, que eu estava rindo, chorando de rir. Eles faziam assim. Tá, vocês. Vamos agitar esse sangue. Segundo princípio fundamental. Princípio republicano. A república define a nossa forma de governo. O que é forma de governo? A forma de governo é a forma como se dá a relação entre quem administra o Estado e os seus administrados. Então, a depender de como se relaciona o Estado e o povo, nós temos uma forma de governo. A forma de governo republicana, ela é o contrário de quê? De monarquia. Então, quais são as características principais da república? São 3, né? Pensa que tudo que é república, o contrário é da monarquia. Na monarquia eu tenho um rei que é eleito? Não, o rei ele está lá por hereditariedade. Isso significa que na república eu tenho como característica a eletividade. Os caras são eleitos para mandatos pré-determinados. Como regra, um mandato é de quantos anos? 4 anos, com a possibilidade de uma única reeleição. Viu como era para acender a luz? E vocês não sabiam que era para acender a luz? Eu estava achando isso estranho. Segunda característica, ele fica lá para sempre? Não, ele fica por um determinado período. Isso significa que o mandato em uma república é temporário. E a terceira característica, responsabilidade. Em uma república, o chefe dessa estrutura, né, do sistema da forma de governo republicana, ele é responsável pelos seus atos. Responsável de que forma? Na medida em que ele pode ser responsabilizado. Se ele viola o seu compromisso com o povo, que é quem o elegeu, ele pode ser responsabilizado. Ele pode, inclusive, perder o seu mandato político através de um procedimento que todo mundo sabe aqui, que é o procedimento de impeachment. Essa ideia de responsabilidade decorre, então, por exemplo, da obrigação do chefe republicano de prestar contas à administração pública. Então, toda aquela questão de prestação de contas, de atuação do TCU, tudo isso decorre da responsabilidade. A forma de governo republicana, ela é cláusula pétrea? Não, ela não é cláusula pétrea. Lembra as cláusulas pétreas, apenas aquelas elencadas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Não é cláusula pétrea porque não está expressa na Constituição Federal. Mas a gente tem que lembrar que existiu um plebiscito em 93, em que o povo brasileiro foi às urnas e confirmou essa opção republicana. Isso significa que parte da doutrina entende que a forma de governo republicana é uma cláusula pétrea implícita. Mas o artigo 34 vai dizer que a forma de governo republicana
é um princípio sensível? O que é um princípio sensível? Sensível demais. Não. É sensível na medida em que a violação de um desses princípios implica na intervenção federal. Então, se, por exemplo, aqui no estado do Paraná, a gente elege um governador que queira decretar a forma de governo monárquica no estado do Paraná, o que vai acontecer? A gente vai deixar isso acontecer? Não. Alguém vai intervir e vai impedir que isso aconteça. Terceiro princípio fundamental, princípio do sistema presidencialista. O presidencialismo define o quê? Sistema de governo. O que é sistema de governo? Sistema de governo é a forma como o poder executivo se relaciona com o poder legislativo. Então, cuidado. Forma de governo é como se dá a relação entre administrados e o administrador, quem governa. Sistema de governo é como os poderes se relacionam. No sistema presidencialista, nós temos uma figura principal que é quem? Presidente da República. Então, tem o presidente, que ele é o chefe dessa estrutura. E no sistema presidencialista, que é o contrário do parlamentarismo, nós temos a primeira característica, que é a unipessoalidade da chefia de Estado e da chefia de governo. O que é isso? O presidente da República, no sistema presidencialista, ele é ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo. Chefe de Estado é quem? Chefe de Estado é quem representa o Estado brasileiro. Então, por exemplo, vamos celebrar um tratado internacional. Quem vai fazer isso? O chefe de Estado. Ele fala em nome da República Federativa do Brasil. O chefe de governo, eu tenho vários chefes de governo. Eu tenho chefe de governo na esfera federal, eu tenho chefe de governo na esfera estadual e eu tenho chefe de governo na esfera municipal. O chefe de governo na esfera federal é também o presidente da República. Então, ele é, ao mesmo tempo, chefe de Estado da República Federativa do Brasil e chefe de governo de quem? Da União. Professora, a República Federativa do Brasil e União não são a mesma coisa? Evidentemente que não. Qual a diferença? A República Federativa do Brasil é o Estado brasileiro. É o Estado Federal brasileiro. É aquela ideia de federalismo lá. Essa República Federativa do Brasil é formada por quem? Aí sim, pela União, pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal. A República Federativa do Brasil, que é o Estado brasileiro, ele é dotado de soberania. E um aluno do Sou Mais, você conhece o Sou Mais, né? Sistema. O Sou Mais é sensacional. No online, né? Tem o sistema online lá do Sou Mais, o aluno manda a pergunta veio para mim. Aí ele veio e falou o seguinte: a professora em Direito Constitucional falou que soberania é uma coisa. Aí foi o professor lá de não sei quem falou que soberania eu falei, de acordo com ele, eu falei que soberania era a forma de participação do povo nas decisões políticas do Estado. Essa, na verdade, é a soberania popular. Aí ele falou, meu professor falou que soberania, ela se dá através do voto. Eles têm que se conversar, porque um falou uma coisa, outro falou outra coisa. Eu quase chorei em Guarani. Assim, enlouquecida, tipo, como assim? Não é a mesma coisa, gente? Soberania popular, o povo participando das decisões políticas do Estado, através do quê? De uma das formas de soberania popular, que é o voto. Essa soberania aqui é outra. Olha como tem várias formas de soberania, tem várias facetas da soberania. Essa soberania aqui é a soberania do Estado Federal. E o que significa essa soberania? É para ser uma revisão para os antigos, tá? Só para avisar. É para ser tipo uma revisão. Assim, tipo, a gente fala, vocês respondem. O que é a soberania do Estado Federal? Duas perspectivas, não é isso? Em um plano interno e em um plano externo. Ser soberano em um plano interno significa o quê?
que é o Estado brasileiro, que toma todas as decisões políticas internas do Estado. Significa que não existe nenhum outro poder que seja superior ao poder político do Estado brasileiro, certo? E soberania no plano externo? Significa ser independente. Significa que o Brasil ele não é colônia de outro Estado. Ele não depende as suas decisões da graça ou da anuência de um outro Estado. Isso é ser soberano. Caiu numa prova da CESP, conceito interessante de soberania, foi da Polícia Civil de Pernambuco? Acho que foi isso. É a perspectiva da soberania em relação aos direitos humanos. Essa soberania do Estado brasileiro, ela é absoluta? Primeiro que a palavra absoluta se já sigela quando fala absoluto, né? Falou absoluto, certamente está errado, porque nada é absoluto. Nem mesmo a soberania do Estado brasileiro, nem mesmo a soberania do Estado brasileiro. Porque em algumas circunstâncias nós temos a prevalência de direitos humanos sob a soberania do Estado brasileiro. Exemplo disso é a questão da sua vida, a questão da sua prova. Está na vaga ou não está na vaga? Exemplo disso? Prisão civil por dívida. A Constituição Federal não diz que pode prender o depositário infiel? Pode ou não pode a Constituição? Sim. É a Constituição Federal falando, mas prende o depositário? Por que não? Porque eu tenho um Tratado Internacional de Direitos Humanos que diz não prende. Então essa é uma situação em que eu tenho um determinado direito humano previsto em um tratado internacional que se sobrepõe à soberania do Estado brasileiro. Então lembrar então que a soberania da República Federativa do Brasil não é absoluta. Esses entes aqui, eles são dotados de quê? Autonomia política. Isso significa que República Federativa do Brasil é diferente de União. A República Federativa do Brasil é classificada como pessoa jurídica de direito público externo ou internacional. Isso já caiu na CESP, caiu na ESAF também. Enquanto que a União é o quê? Pessoa jurídica de direito público interno, assim como todos os demais entes. Qual a diferença? A República é quem se relaciona externamente, internacionalmente, enquanto que esses entes compõem a estrutura interna do Estado brasileiro. Ok isso? Muito bem, voltando aqui então. No presidencialismo, o sistema ele é uno ou monocrático, porque é o presidente que é chefe de Estado e chefe de governo. Segunda característica. Isso, legitimidade popular direta. Como assim? No sistema presidencialista, é o povo quem decide quem é o seu presidente. É o povo que vai às urnas e fala, nós queremos essa pessoa como presidente da República. Então, a legitimidade, quem elege, é diretamente o povo. Existe uma exceção? Sim ou não? Sim. Qual? Na situação de dupla vacância, nos 2 últimos anos do mandato presidencial. Então vamos lembrar aqui, ó. Quantos são os anos do mandato presidencial? 4. Se ocorrer a vacância, o que é a vacância? É quando uma pessoa ela é destituída do seu cargo. Se o presidente é destituído do seu cargo, quem assume? Muito bom. Isso vocês estão sabendo, né? Tá, que bom isso aí então, já é um começo, né? Aí assume o vice. Aí vamos imaginar que o vice também é destituído. Quem assume? Para sempre o presidente da Câmara assume? Assume para cumprir o mandato? É isso mesmo? Claro que não. A depender do ano do mandato que nós estivemos, nós teremos eleições diretas, cumprindo aqui com o requisito do presidencialismo. A depender do ano, nós teremos eleições indiretas. Se for nos 2 primeiros anos, o que vai ser? Eleições diretas. Se é direta, quem elabora essas eleições? Quem elabora as eleições? Justiça Eleitoral. Quem elabora as eleições é a Justiça Eleitoral. Então eu posso dizer que quem elabora as eleições é o Poder Judiciário, de forma direta, e essas eleições serão realizadas no prazo de 90 dias.
E se ocorrer essa chamada dupla vacância, essa ausência de presidente e vice-presidente nos 2 últimos anos? Nós teremos eleições indiretas, feitas por quem? Pelo Congresso Nacional, no prazo de 30 dias. Como assim, professor? Assim do tipo assim. Se sair agora, né? Saiu Dilmão e tal, que a gente viu todo, né? O trâmite, o sofrimento, a angústia, aquela história. Aí sumiu o Temer, que não está muito assim simpático com a galera, né? Ele vem fazendo umas reformas meio esquisitas, né? Agora a gente se aposentar vai ter que contribuir 49 anos, calcule isso, né? 49, o pessoal está meio indignado com ele, de repente rola outro impeachment. Pode acontecer? E se acontecer? Se acontecer, e nós estamos em qual momento? Nos 2 últimos anos do mandato presidencial, se ele for destituído, o presidente da Câmara assume em caráter temporário e deve convocar eleições indiretas. Significa que o Congresso Nacional vai eleger presidente e vice-presidente da República. Professora, eles podem escolher assim quem eles quiserem? Desde que preencha os requisitos de elegibilidade, pode ser quem eles quiserem, no prazo de 30 dias. Olha como isso pode vir na sua prova. O sistema presidencialista determina a legitimidade popular direta, que é excepcionada na hipótese de dupla vacância nos 2 últimos anos do mandato presidencial. Certo? Porque a legitimidade ela é direta. Mas quando tiver nos 2 últimos anos do mandato presidencial, eu não tenho uma exceção? Eu tenho uma exceção, que nesse caso eu vou ter legitimidade popular indireta. Ok até aqui? Sim, nesse caso aqui, se é o Congresso que vai escolher? Certo. Não necessariamente. Não necessariamente. A pergunta dele é boa. Nesse caso aqui da legitimidade popular indireta, tem que ser alguém do Congresso Nacional? Não. Tem que ser alguém que preencha requisitos de elegibilidade. Que tem idade mínima, que tenha isso, tem aquilo. Mas não necessariamente precisa ser um dentre eles. É claro que o mais provável é que eles escolham um dentre eles. Mas não necessariamente. Beleza? Nos 2 casos, tanto na eleição direta quanto na eleição indireta, os eleitos são eleitos por quanto tempo? Por mais 4 anos? Não, apenas para cumprir o que falta. Nós chamamos isso até de, como é que é o nome? Tem o nome disso? Mandato tampão. Ok? Revisando isso? Muito bem. Qual é a terceira característica? Independência entre os poderes legislativo e o poder executivo. Como assim? Da seguinte forma. No presidencialismo, o poder executivo exerce suas atribuições de forma separada do legislativo. Isso significa que o poder executivo ele não depende da aprovação do legislativo para realizar o que ele quer. Assim como o legislativo não depende da anuência do executivo para realizar suas funções. Por exemplo, se o presidente da República não gosta do presidente da Câmara, ele pode destituir o presidente da Câmara? Não. Eles são independentes. Assim como se a Câmara não gostar do presidente da República, ela também não poderá destituí-lo. Por que não pode? Porque a única forma de destituição do presidente da República é caso ele cometa crime de responsabilidade. Ai, mas a gente não gosta mais do presidente, o presidente não tem mais governabilidade, o presidente está fazendo umas coisas que a gente não gostou muito. Isso é caso de impeachment? Não. Isso é caso de qualquer outra coisa, mas não de impeachment. Ok até aqui? O presidencialismo é cláusula pétrea? Não é cláusula pétrea. Nem princípio sensível? Também não é princípio sensível. Qual é o próximo? 3, 4. Regime político. Qual o regime político adotado no Brasil? São 2. Democrático ou não? Democrático. O Estado brasileiro ele é chamado de Estado democrático de direito. Onde está escrito isso, professora?
No artigo 1º, caput da Constituição, a República Federativa do Brasil constitui-se em um Estado democrático de direito. O que significa ser um Estado democrático de direito? A palavra democrático, ela vem de participação do povo nas decisões políticas do Estado. Porque em um Estado não democrático, o povo não apita nada. Então, em um Estado democrático, o povo atua, o povo participa. No nosso caso, a depender do tipo de participação do povo, nós temos tipos de democracia. Então, por exemplo, se o povo participa diretamente de todas as decisões políticas do Estado, se é o povo quem decide sempre a respeito de tudo, nós temos a chamada democracia direta. Quando a participação do povo no processo democrático se dá através de representantes eleitos, nós temos a chamada democracia indireta. Qual é o outro nome? Representativa. A CESP adora falar democracia representativa. Por que representativa? Porque nesse formato de democracia, nós elegemos representantes e esses representantes tomam as decisões políticas em nome do povo. No caso do Brasil, qual é o nosso modelo de democracia? Semidireta. Mas por que é semidireta? Porque é o modelo que conjuga tanto elementos da democracia direta quanto elementos da democracia indireta. No Estado brasileiro existe democracia direta? Eu posso dizer que existe democracia direta no Brasil? Sim. Através do quê? Artigo 14 da Constituição Federal. São expressões da soberania popular. Olha que incrível. Agora é outra soberania? É outra soberania. É a soberania do povo tomando as decisões políticas, de forma direta. Através do quê? A Constituição vai dizer no caput do voto, e nos incisos ela vai falar do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. Vamos fazer uma revisão de tudo. Qual a diferença de plebiscito e referendo? Plebiscito e referendo são formas de convocação do povo para ele tomar uma decisão. Então, o Estado brasileiro está pensando assim, vamos fazer essa reforma da Previdência? Vamos. Aí o povo começa a se revoltar, começa a falar nas redes sociais, o negócio começa a tomar uma repercussão esquisita, e o presidente fala assim, ô Congresso, por que vocês não convocam um plebiscito? Pode ser convocado plebiscito? Pode. O povo é chamado antes que um projeto de lei ou de que um ato administrativo seja criado. Cuidado, a CESP ama falar assim, o plebiscito é a convocação exclusiva popular para deliberação apenas de projetos de lei. Apenas não. Porque eu posso ser plebiscito de um projeto de lei ou antes da expedição de um ato administrativo. É que é mais comum falar de plebiscito de projetos de lei. E o referendo? É essa mesma convocação do povo depois que o ato é criado, depois que a lei já é criada. Por isso é errado a gente falar de referendo de projeto de lei. A gente referenda o quê? Uma lei. A gente faz plebiscito de projeto de lei. Às vezes, a CESP não coloca antes ou depois, ela coloca essas palavras. Plebiscito de projeto de lei. Tá certo. Agora, se ela falar referendo de projeto de lei, aí não é referendo de projeto de lei. Tem que ser necessariamente de uma lei. E a iniciativa popular? A iniciativa popular é a possibilidade do povo iniciar um processo legislativo. Não vai confundir iniciativa popular com ação popular. A ação popular é também uma forma de exercício da democracia direta, mas é um remédio constitucional. A ação popular é aquele remédio que qualquer cidadão pode fazer quando? Para anular um ato lesivo ao patrimônio público, histórico, cultural, à moralidade administrativa ou ainda contra o meio ambiente. Iniciativa popular são as 10 medidas contra a corrupção. Então, estou ligado o que eu estou falando, né? Ai, senhora, não. É aquele projeto de lei que o povo, juntamente com a atuação do Ministério Público, fez um pedido lá das 10 medidas contra a corrupção.
que a Câmara alterou substancialmente o projeto. Inclusive, vocês viram que o STF mandou devolver o projeto para a Câmara para que eles façam um novo julgamento. Pode isso? Olha que questão boa de prova. Ou mesmo de atualidade, juntamente com o direito constitucional. O que aconteceu com as 10 medidas contra a corrupção? O povo foi, e sabendo ou não sabendo, assinou pedido. E foi lá e falou assim, nós queremos isso aqui. Iniciativa popular. A Câmara falou, bonito, vamos ver o que é isso aí então. Aí a Câmara resolveu fazer alguns ajustes no projeto. Só que esses ajustes, de acordo com a STF, acabaram descaracterizando a iniciativa popular. E aqui eu tenho uma inconstitucionalidade. Porque se eles quiserem fazer uma outra lei, eles que façam uma outra lei. Mas não descaracterizem uma iniciativa popular. Porque iniciativa popular é expressão de democracia direta. É expressão de soberania popular. E foi por isso, então, que o STF mandou retornar para a Câmara, para que ela retire as alterações que ela fez. Cuidado. A Câmara pode fazer alterações em projeto de iniciativa popular. Pode, mas não pode descaracterizar a essência do projeto. Então o povo quer assim, eu quero isso. Aí a Câmara vai lá e coloca, não isso. O que ela fez com o projeto? Descaracterizou. Então não dá para dizer que ela fez uma pequena alteração. É isso que está acontecendo no Congresso Nacional. E ainda, no nosso Estado nós temos esses elementos e nós elegemos representantes. Por isso o nosso modelo de democracia é a democracia semi-direta. Então, cuidado. Se ele fala assim, o modelo democrático adotado no Brasil é democracia direta, errado. Ou dizendo que é democracia indireta, também está errado. Porque o modelo de democracia adotado é a semi-direta. Mas por ser semi-direta, não significa que não tem democracia direta e democracia indireta. A gente pode dizer que a democracia semi-direta é um produto, é um resultado da democracia direta, juntamente com a democracia indireta. Qual é o outro nome dela? Participativa. Beleza. Aí nós temos ainda como um quinto princípio a separação dos poderes, não vou nem colocar aqui, vou falar nas questões. Lembrar que a separação dos poderes... vou ter que pôr. Não me aguento. No Brasil nós temos quantos poderes? 1! O poder, ele é uno e indivisível. O que a gente separa, então, professora? As funções do Estado. O Estado, ele tem várias funções. Ele tem a função de representação, ele tem a função de governar, ele tem a função de administrar, ele tem a função de julgar, ele tem a função de legislar. Quando eu divido isso em estruturas independentes, eu chamo isso de poderes. Mas, na verdade, o poder do Estado, ele é um único só. E ele é indivisível, porque há o exercício da soberania do Estado dividido em funções. Então, na verdade, a expressão separação dos poderes ela é equivocada. Porque o que eu separo são as funções do Estado. Qual tipo de separação que a gente adotou no Brasil? Bipartida, tripartida, tetrapartida, pentapartida, hexapartida ou heptapartida? Tripartida. Professor, existe todas as outras formas? Sim. Nós adotamos a separação, a modelo de separação dos poderes, tripartido, em 3 estruturas, que nós chamamos de poderes, que é o poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. A Constituição Federal vai dizer que esses poderes são o quê? Independentes, porém harmônicos. Onde está isso? Artigo 2º da Constituição Federal. Os poderes da União são independentes e harmônicos entre si. O que ela quer dizer? Ela está dizendo que cada um tem a sua função típica. Né? Tem funções que são atribuídas àquele poder de forma típica. Essa função é tua. Mas essas funções não são atribuídas de forma exclusiva. Porque um poder poderá exercer de forma atípica a função do outro poder. Exemplo disso. Estamos falando de impeachment, né? Falamos disso. Quando o Senado julgou a ex-presidente da República no crime de responsabilidade, ele fez aquilo que ele nasceu para fazer?
O Senado é feito para quê? A senhora para incomodar. Meu Deus, como eles incomodam. Também, né? Mas para que ele foi feito? Foi feito para legislar. Essa é a função dele. Só que quando ele julgou a presidente, ele legislou? Não, ele fez o quê? Julgou. Mas quem que julga nessa estrutura aqui? Poder Judiciário. Isso significa que o Legislativo exerceu de forma atípica, de forma que não é a função originária dele, a função jurisdicional. Por que isso é importante? Isso é importante para que um poder não seja absoluto, para que ele tenha o controle de outro poder. Essa harmonia, esse controle de um poder sobre outro, nós temos um nome para isso, um sistema, que é o sistema de freios e contrapesos. Outro exemplo disso, sistema de freios e contrapesos. Nomeação dos ministros do STF. A CESP gosta desse caso. Quando o presidente da República escolhe os ministros do STF, ele está fazendo o quê? Está fazendo isso aqui. Ele não está, ele que é executivo, está tendo uma atuação junto ao Poder Judiciário? Sim. Para quê? Para controlar o poder. Processo legislativo. Quem que pode fazer as leis no Brasil? Quem que pode iniciar um projeto de lei? O próprio legislativo? Pode o presidente da República? Mas o presidente da República não é executivo? Mas pode. Por quê? Porque existe a separação dos poderes, mas essa separação não é absoluta. Ela não é estanque. Essa separação ela é harmoniosa. Ok até aqui? Sim. 6. Oi. Boa. Não, a pergunta do colega é pertinente. Ele perguntou o seguinte. Quando o STF falou para o Renan Calheiro sair lá da presidência do Senado, e ele não saiu, o que ele fez? Ele cometeu crime. Tá? Porque, na verdade, assim, os poderes, eles não são absolutos. E o que ele fez foi achar que o legislativo era absoluto. Porque o legislativo ele sofre o controle do judiciário. Um poder sofre o controle do outro. Esse é o sistema. Para evitar poderes absolutos. Para evitar exatamente o que ele fez. Né? Então, quando o STF, que na verdade foi através de uma decisão monocrática. Vocês me acompanham nisso, sim ou não? Renan estava lá sendo presidente bonitão, achando que ninguém está vendo ele. Achando que está tudo ok. Na época ele conduziu, estava lá no impeachment e tal, ninguém está enxergando ele. Só que o STF estava enxergando. E daí ele se tornou réu em ação penal. E daí a discussão é, réu em ação penal pode estar na linha sucessória do presidente da República? Essa é a discussão. Por quê? Porque eu tenho a linha de sucessão do presidente. Presidente, vice, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do STF. Tá. O presidente da Câmara, que era o Cunha, queridão, já vazou, né? Aí sobrou quem na linha direta? Estava ali, né, na sequência da investigação, Renan. Aí ele virou réu e o ministro, em decisão monocrática, só ele, entendeu que por ele ter se tornado réu, ele não poderia ser presidente do Senado. Por quê? Vamos pensar nos requisitos de elegibilidade do presidente. Para ser presidente da República, tem que ter todos aqueles requisitos de elegibilidade. Se o presidente se torna réu em uma ação, ele continua sendo presidente? O que acontece com ele? Ele é afastado. Por que então o presidente do Senado, por estar na linha sucessória, deveria permanecer no seu posto? Então esse foi o raciocínio. Já que ele está na linha sucessória do presidente, e se o presidente for réu em uma ação, ele tem que ser afastado, da mesma forma o presidente do Senado também deve ser afastado, porque ele está na linha sucessória do presidente. E se ele for chamado, ele vai ter impedido de assumir. E isso foi uma decisão de um ministro. E ele pegou, caneteou e mandou intimar lá, dizendo, manda sair. E o Renan fez o quê? Não vou cumprir. Não vou cumprir, ele pode fazer isso? Não pode. Ele deveria ter se afastado e ter recorrido da decisão. Ele não se afastou, ele se manteve no cargo, e daí os ministros foram julgar. Então, um ministro deu uma decisão. Essa decisão dele é sujeita a recurso. Teve um recurso, e os ministros do STF, em decisão de maioria, não foi absoluto, em decisão de maioria entenderam que não era o caso de afastar ele do Senado. Por quê? Porque entenderam os ministros do STF que na linha sucessória inicialmente estaria o presidente da Câmara.
e que ele só seria chamado em uma outra ocasião, que seria cenas para os outros capítulos, entendeu? Não vamos discutir isso agora. Então foi isso que aconteceu. Ele não poderia ter feito isso, não poderia, de forma alguma. Não se descumpre uma decisão judicial. Porque eu sempre falo, eu fui intimado, não vou comparecer na audiência. Filho, vai, claro que você vai. Evidente, você vai. É para isso que serve a coercitividade do Poder Judiciário. Então ele descobriu, comete crime. Não sei se vão denunciar ele por esse crime, mas ele deveria ser denunciado por esse crime. Seria uma outra ação no STF pelo descumprimento. Ainda que essa decisão tenha sido reformada. Mas, do jeito que a coisa anda, né? Respondido? Seguindo o barco. Quais são os fundamentos da República? Mas que janho essas canetas? Quais são os fundamentos? Os fundamentos você tem que gravar lá. Sou si de vaplo. Sou si de vaplo. Tem até música, tá? Não pode errar isso aqui. Os fundamentos, assim, ESAF cobre mais literal, CESP não mais. Eu sempre disse isso. Parem de só mimimi vaplu, isso aí já não existe mais. Isso aí é da época do concurso de 2013, 12, 9, por aí, né? Não é mais isso que cai na sua prova. Às vezes vem, só para dar um lance assim, para ninguém zerar. Sabe assim? Você não ficar devendo nada? Sim, você vem, só se tiver pluro. Só que você tem que saber o que significa, né? Você tem que saber o que significa cada uma dessas palavrinhas aqui. Então não vem com... Ai, nossa, eu estou indo super bem preparado para a prova. Não está, estou avisando. Qual o primeiro? Meu Deus, que joia essas canetas! Nem as canetas querem trabalhar no início do ano. Soberania. A gente já viu as duas perspectivas, interna e externa. Cidadania. O que significa cidadania? É fundamento. Fundamento é alicerce, é base. Sobre ela construímos o Estado brasileiro. Pela base da cidadania. Tanto que a Constituição Federal é chamada de Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela assegura o princípio democrático. Ela diz, olha, povo, você pode participar das decisões políticas do Estado. Para você poder participar das decisões políticas do Estado, você participa como? Existindo? Não. Você tem que ser o quê? Um cidadão. Porque você pode fazer duas coisas enquanto cidadão. O quê? Votar ou ser votado. Quando nós falamos isso, nós falamos em exercício de direito de... Oh, Deus, por favor, vai. Sufrágio. Nossa, professora, mas isso não é lá de direitos políticos? Sim, né? A cidadania é o exercício de direitos políticos. Quando você vota, você está exercendo um direito e um dever cívico, um dever de cidadão, de ir lá e participar das decisões políticas do Estado. Quando você não satisfeito só em ir lá e votar alguém e fala assim, não, eu quero mudar esse jogo todo, né? Não vou ficar reclamando mais no sofá, eu quero fazer parte da mudança. Você viu isso? Quero fazer parte da mudança. Aí você faz o quê? Você se candidata. Ao direito de votar, nós temos um nomezinho, qual? Capacidade eleitoral ativa ou alistabilidade. E o direito de ser votado, nós chamamos de quê? Elegibilidade. Isso tudo se chama direitos de sufrágio. Direito de sufrágio é o direito de participar, então, das decisões políticas do Estado, de ser um cidadão. Agora, eu posso dizer, então, que cidadania é apenas sufrágio? Cidadania é apenas exercer direitos políticos? É apenas votar e ser votado? Isso é só cidadania? Não. Cidadania está relacionada diretamente com o exercício de direitos políticos, com o exercício do direito de sufrágio, mas não só. Cidadania também está relacionado com o exercício de direitos e deveres fundamentais. Então, quando a gente fala em exercício de direitos e deveres, nós também falamos em cidadania. De dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana, eu poderia dizer que é o valor material da Constituição.
É o fundamento da nossa Constituição. Se a nossa Constituição resume a Constituição numa frase, dignidade da pessoa humana. É isso, a nossa Constituição, ela tem como base, como fundamento essa ideia, esse valor chamado dignidade da pessoa humana. Só que esse valor, ele não fica abstrato, como já vieram várias questões da CESP afirmando isso. Não fica assim, nossa, dignidade, que lindo, né? Dignidade, então só assim, que é dignidade, né? Dignidade é um valor concreto. Dignidade é não algemar, a não ser que seja perigo, resistência ou fuga. Né? A senhora sempre tem perigo, né? Sempre vai ter perigo, a senhora sempre vai ter que algemar, né? Porque eu acho também injusto isso aí, né? O cara se esforça um monte aqui, vira policial e daí chega lá, não pode algemar. Né? O cara fala assim, vou conduzir você, tudo bem. Não, você não pode falar tudo bem, você tem que se revoltar. Resista! Né? Resista para poder te algemar. Não pode, senão o que acontece com a prisão? Prisão ilegal. Tá, mas enfim, isso é a ideia de dignidade, né? Não violar, por exemplo, a liberdade da pessoa, não constranger ela. Também é o que, dignidade? Ter condições de educação, de saúde, de trabalho. Então, nossa Constituição, ela é toda informada pela ideia de dignidade da pessoa humana. Como que isso vem na prova? Vem assim. Dignidade da pessoa humana é um valor multidimensional. Porque irradia para todas as áreas da existência humana. Já vi questões assim da existência humana. Tá certo. Tá? Eu vou falar em dignidade da pessoa humana na esfera econômica, na esfera moral, na esfera espiritual. Em todas as áreas eu falo em dignidade da pessoa humana. Vá onde? Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O que é isso? Veja que eu tenho 2 fundamentos em um único inciso. Por que será? Uma economia de incisos, né? A crise está tanta, professora, que eles resolveram economizar um inciso da Constituição e fazer só esses, assim. O que é valores sociais do trabalho e livre iniciativa estão no mesmo inciso? Porque um depende do outro. Quando eu falo em valores sociais do trabalho, eu estou falando em direitos trabalhistas. Eu estou falando assim, ó, eu não posso escravizar. Eu sei que o trabalho humano tem um valor, e esse valor tem que ser respeitado. Eu sei que eu tenho que dar equipamento de proteção individual. Eu sei que o local de trabalho não deve ser insalubre. Isso é valor social do trabalho. O trabalhador, pelo seu esforço, ele deve ser recompensado. Ele tem que ter uma remuneração. Essa é a ideia. E a livre iniciativa? Eu posso falar em valores sociais da livre iniciativa. O que é isso? A livre iniciativa é a liberdade de empreender. Você criar a sua própria empresa, de criar o seu ramo, você pode fazer isso. Por que você pode fazer isso? Porque o sistema é capitalista, não é isso? Só que a ideia é que esse capitalismo não seja selvagem. Né? Que esse capitalismo respeite os valores sociais do trabalho. Então, por exemplo, se eu tenho uma determinada atividade econômica, o Estado pode intervir nessa atividade econômica? Em algumas situações pode. Né? Ele pode. Ele pode regulamentar o mercado? Pode. Mas por que ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso para assegurar os valores sociais. Então, eu posso dizer que a livre iniciativa é um fundamento, mas não apenas um fundamento individual. Eu posso empreender do jeito que eu quiser. Se eu quiser escravizar na minha empresa, eu vou escravizar, porque é livre iniciativa. É assim? Não, não é assim. Porque o Estado vai poder intervir, vai poder mandar aquele auditor fiscal do trabalho bem simpático na porta da sua casa, lá da sua empresa, para fechar ela e tudo mais. Né? Porque o Estado deve respeito aos valores sociais do trabalho. E o último, do pluralismo político. O que é isso? Pluralismo significa diversidade de ideias, diversidade de opiniões, diversidade de ideais mesmo. A sociedade é plural, totalmente diferente. Exemplo disso é essa sala, né? Tem gente de tudo quanto é tipo de cultura, tipo de religião, de ideologia. O Estado respeita todas. Mas essa liberdade, ela é absoluta?
Posso sair, então, por essa ideia de que o Estado tem que respeitar as minhas ideias, respeitar as minhas opiniões. Eu vou sair gritando por aí, morte aos judeus! Posso fazer isso? Por que não? Porque não existe nada absoluto. O pluralismo, ele encontra-se limitado em discursos racistas, discursos de ódio, porque não existe direito absoluto. Então, pluralismo é igual a diversidade de ideias. Ainda, dentro dos objetivos, eu tenho quem? Dos objetivos, não, os princípios fundamentais. Eu tenho os objetivos. Pus azul? Pus azul. O que são os objetivos da República Federativa do Brasil? Artigo 3º. Congar-pro. Alguém sabe uma melhor que essa? Para memorizar? Alguém sabe? Nossa, vocês não sabem nada hoje, deixa eu te falar. São 4 os objetivos. Objetivos, eles são coisas a serem perseguidas pelo Estado brasileiro. Aquilo que o Estado diz assim, nossa, é isso que a gente tem que buscar. Vamos aprofundar um pouquinho mais, então. Se é uma norma, está na Constituição, é uma norma. Se é uma norma que diz que a gente tem que buscar isso, que o Estado brasileiro tem que ter aquilo como uma diretriz, eu estou diante de que tipo de eficácia de norma? Oh, meu Deus. Vocês sabem que está gravado isso aqui, né, gente? Que a gente está tipo ao vivo, né? Vocês estão me envergonhando em rede nacional. Que tipo de eficácia que é essa norma? De eficácia limitada, mas de qual caráter? Programática. O que significa ser uma norma programática? Significa exatamente ser isso. Eu tenho um comando-valor. Eu não estou dizendo que o Estado brasileiro é isso. E quais são eles mesmo? Vamos construir. Lembra, Sandy Júnior? Uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a fome, a miséria, as marginalizações, blá, 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 blá. E o quê? Promover o bem de todos, sem extinção, blá, 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 blá. Sexo, cor, idade. Né? Tudo aquele finalzinho lá. Isso são o quê? Objetivos. Coisas a serem alcançadas. Norma de eficácia limitada, programática. E, por fim, princípio nas relações internacionais. Tudo isso que você falou é princípio fundamental? Tudo. Todos eles são princípios fundamentais. Esses princípios aqui, ó, que a gente vai falar agora, são princípios fundamentais, mas direcionados às relações internacionais. Isso está lá no artigo 4º da Constituição. Como que a gente memoriza? Conde preso, não reina, coopera igual. Preso. Tem uns que tem outros, mas eu gosto desse. Coopera igual. Comigo. Concessão de asilo político. Essa aqui é a queridinha da CESP, aquela que você não pode deixar de errar. O Brasil, nas suas relações internacionais, ele concede asilo político. O que é asilo político? É quando um indivíduo, vítima de uma perseguição no seu estado, em qualquer outro estado, e ele está sendo perseguido de uma forma ilegítima, ele chega para o Brasil e pede para ficar aqui. Tá? Ele não está se naturalizando, ele não está nada. Ele só está pedindo para ficar aqui na condição de asilado. Então, a concessão de asilo político, ela se dá quando a pessoa está sendo vítima de uma perseguição. Essa perseguição, necessariamente, tem que ser uma perseguição ilegítima. Como assim? Imagine que o cara matou alguém lá no estado tal. Matou de raiva, matou porque ele quis matar. Matou porque ele estava putão, matou. Sem fundamento nenhum, ele matou. E daí ele está sendo perseguido. Vai ser perseguido? Vai. Só que essa perseguição é ilegítima ou ele tem que ser perseguido mesmo?
Ele tem que ser perseguido. Então, se ele chega ao Brasil e fala assim, você me dá asilo, o Brasil vai falar o que para ele? Claro que não, porque essa perseguição dele é uma perseguição legítima, movida por um crime de direito comum. E ainda o Brasil não concede asilo quando essa perseguição se decorrer, por exemplo, porque esse indivíduo violou um dos fundamentos objetivos da ONU, da Organização das Nações Unidas. Então, na sua prova lá tem a Declaração Universal de Direitos Humanos. Esse é um tema bem quente para a sua prova. O que mais? Defesa da guerra? Não, da paz. Prevalência dos direitos humanos. Esse é um daqueles casos que eu falei para você, que esse princípio se sobrepõe à ideia de soberania do Estado. Solução pacífica dos conflitos. Aí vem lá, solução bélica dos conflitos. Solução através da guerra dos conflitos. Não. Não intervenção. O que é isso? O Brasil não se mete. Você não fica fazendo confusãozinha. Toda a gente não fica se intervindo. Você não fica, pra quê? Deixa lá. Estão se matando lá? Deixa matar. A gente não fica se preocupando com isso não, bobeira. Deixa eles. Agora, o Brasil nunca vai intervir? Não. Existem pequenas situações, raríssimas situações, em que o Estado brasileiro pode intervir. Quando? Quando se falar em intervenção de caráter humanitário. Exemplo. Haiti. O Brasil interviu lá ou não? Mas interviu com caráter humanitário. Ele não vai ficar intervindo, por exemplo, para discutir a questão econômica, política do Estado. Não, ele vai lá só para ajudar. Não vai ficar se metendo em questões internas do Estado. Isso é a não intervenção. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Aqui vamos lá. Aí na sua prova vem lá. Repúdio ao terrorismo e à tortura. Está errado, não é princípio nas relações internacionais. Ainda que tortura seja um daqueles crimes previstos lá na Constituição. Lembra da tabelinha dos crimes? Sim ou não? A Constituição, ela fala que alguns crimes, eles são muito graves. E, portanto, devem ser considerados como quem? Inafiançáveis. Quais são os crimes que a Constituição diz que são inafiançáveis? Na ordem que eu sempre coloco no quadro. Não me atrapalhe. Racismo. O que mais? Ação de grupos armados, civis ou militares. O que mais? Tortura. Terrorismo. O que mais? Tráfico. E os crimes hediondos. Desses crimes aqui, ela fala que alguns deles, além de inafiançáveis, são o quê? Imprescritíveis. Quais são imprescritíveis? Ração, racismo e ação de grupos armados. E o resto? Ele vai ser inafiançável e insuscetível. O que é insuscetível? Que não se sujeita, não se submete ao quê? A graça e a anistia. O que é graça? Perdão. Perdão do crime. E a anistia? É uma espécie de perdão, mas através de lei. Quem concede anistia é apenas o poder legislativo. Quais são os crimes que são insuscetíveis de graça ou anistia? 3TH. Olha que sensação essa tabela. Essa tabela é uma sedução. Olha só. Imprescritível, ração. O resto, 3TH. Na tua prova vai dizer assim, ó. A Constituição Federal, nas suas relações internacionais, repudia o terrorismo e o racismo, que são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado! Porque o racismo, aqui, ele é inafiançável e imprescritível. Mas o terrorismo, ele não é imprescritível. Ele é o quê? Insuscetível de graça ou anistia. Tá muito legal eles fazerem essa relação aqui com aquela tabela.
Tá? Então, o terrorismo ele é inafiançável e suscetível de graça ou anistia. Mas o racismo ele é inafiançável e imprescritível. Lembra que essa tabela ela é sensacional por quê? Porque além de eu ter feito ela é mais sensacional ainda porque o crime não está na mesma coluna, nas 3 colunas ao mesmo tempo. Então, se ele falar assim, a tortura é inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça ou anistia, já está errado. Porque ou é inafiançável e imprescritível, ou inafiançável, suscetível de graça ou anistia. O que mais? Independência nacional. E aqui, cadê o preto? Qual que é esse outro aqui? Autodeterminação dos povos. Inclusive, a autodeterminação dos povos é um direito de qual geração? Ai, senhora, que pesado é essa agora. Terceira geração. A autodeterminação dos povos é um direito de terceira geração dos direitos fundamentais. E o que significa isso? Significa que da mesma forma como a gente declara a nossa independência nacional, dizendo, Estados, nós somos independentes, nós reconhecemos a independência dos outros Estados. Nós reconhecemos que eles se autodeterminem, que eles tenham suas próprias regras. Cooperação para o progresso da humanidade e igualdade entre os Estados. Esses são os princípios fundamentais. Vamos continuar. Agora você vai ter que responder todas. Primeiro, a gente viu que está certo. Segunda, nas relações internacionais, a República Federativa do Brasil é regida pelo princípio da concessão de asilo político. Cadê minha água? Tá lá. Certo ou errado? Meu Deus do céu. De acordo com a Constituição Federal, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil incluem erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. Está aqui no ar. Certo ou errada? Certinho. Nos termos da Constituição Federal, todo o poder emana do povo, que por sua vez o exerce diretamente ou por meio de representantes eleitos. Certo ou errado? Certo. Nós exercemos a nossa democracia de forma direta ou através de representantes eleitos. O Brasil rege-se nas relações internacionais, entre outros princípios, pelo princípio da intervenção e vedação de concessão de asilo político. Qual que é o princípio? Da não intervenção e da concessão de asilo político. 6. A busca pela integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina visa a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Certíssimo, está no parágrafo único do artigo 4º da Constituição. Aliás, exatamente esse o texto da Constituição Federal. É também um princípio fundamental. O princípio da dignidade da pessoa humana pode ser relativizado, porque diante de casos concretos é permitido o juízo de ponderação, visto que são variados os titulares desse direito fundamental. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que não existe direito absoluto. Nem mesmo a dignidade da pessoa humana? Nem mesmo. Porque eu posso estar diante de conflito em uma situação em que existe o conflito de dignidades. Eu posso ter do lado a dignidade de uma pessoa e do outro a dignidade de outra pessoa. A depender de como a situação se dá, eu posso ter a prevalência da dignidade de um em detrimento da dignidade do outro. Lembra do caso do galo? Que cantava na madrugada enquanto o outro tinha que trabalhar? Sabe a história do galo? Uma história verdadeira, já contei aqui, quem não sabe essa história, vou contar ela rapidinho. Existia um caso, dizem que é verdade, é uma lenda urbana do direito, que um determinado indivíduo tinha um galo em casa. Muito comum, né? Especialmente aqui em Cascavel, as pessoas têm até vaca no terreno. Aí ele tinha um galo só, era o galo. Só que esse galo, ele era muito cantador, muito cantador. E daí o vizinho dele trabalhava de noite, na madrugada, e quando o vizinho chegava, lá pelas 5 horas da manhã, 5 e pouco, o que o galo começava a fazer? Cantar. E o que o vizinho queria fazer? Dormir. Nós temos um conflito aqui, né? Não temos um conflito? Do lado, aí o vizinho chegava para o outro vizinho e falava assim, escuta, mata esse galo. Quero matar esse galo desgraçado, não consigo dormir com esse galo.
Se bem que se eu chego às 5 da manhã, pode cantar o galo, a galinha, o pintinho, todo mundo junto, não tá nada. Mas enfim, o cara chegava, não conseguia dormir, tem o sono leve. Aí o que acontece? Ele falava assim, vão matar o galo. O cara falava, não, esse galo é da família, esse galo, ele é o amor da casa, a gente chama ele tititi, o galo vem e tal, da comida. Então não podemos matar o galo. Resultado, foram levar isso para o judiciário. E o juiz teve que decidir a respeito disso. Imagine você, estudou 5 anos numa faculdade de Direito. Aí estuda pelo menos mais 5, 6 para passar no concurso para juiz. E tem que decidir o conflito do galo. Né? Imagina a situação. Aí você tem que decidir o que vai predominar. Se é a dignidade desse homem que quer dormir, o direito dele de dormir, ou se é o direito da família de ter um galo. Pode ter um galo em casa? Pode, ué. Daí como é que faz? O que o juiz fez? Ele resolveu relativizar as dignidades. Aí na decisão, reza a lenda, que o juiz disse assim, tá? Visando equilibrar aqui as dignidades, ele determinou que o dono do galo recolhesse o galo, prendesse o galo, enclausurasse o galo. A partir de tal hora, que era a hora que o cara chegasse, e dali 8 horas, que era o horário mais ou menos, o cara deveria dormir. E ele deveria deixar o galo, né, tadinho do galo, deixar o galo preso durante esse período em local com isolamento acústico, para que não fosse possível ouvir o canto do galo. Após, o galo deveria ser libertado. Aí ele dizia assim ficarão respeitadas as dignidades das partes, nem que para isso eu tenha que violar a dignidade do pobre galo, né? Que foi quem pagou o pato na história, que foi quem teve que ser preso. Se é verdade ou não, isso é um caso de relativização de direitos fundamentais. Eu tenho ali o cara querendo dormir, eu tenho outro querendo ter o galo. Resultado, o galo fica preso e todo mundo fica feliz. Então, dignidade não é um conceito absoluto, é um conceito relativo. Próximo. O pluralismo político é princípio fundamental que assegura aos cidadãos até mesmo o apartidarismo. O que é apartidarismo? Eu não ter nenhum partido. Eu não ter nenhum partido é uma ideia minha? O Estado tem que respeitar isso? Exatamente. Lembra então, pluralismo político não significa pluripartidarismo. Eu posso não ter um partido e ter uma opinião, ter um ideal, e isso é suficiente. Próximo. A concessão de asilo político a estrangeiro é princípio que rege a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Mas como ato de soberania estatal, o Estado brasileiro não está obrigado a realizá-lo. Certo? A concessão de asilo político é um ato do Estado. Ele concede se ele quiser. Portanto, eu posso estar falando aqui em um ato de natureza discricionária. O Brasil concede se ele quiser. Próximo. A livre iniciativa, fundamento da República Federativa do Brasil, possui valor social que transcende o interesse do empreendedor, merecendo proteção constitucional apenas quando respeitar e ajudar a desenvolver o trabalho humano. Por isso, não se coaduna, quer dizer o que não condiz com a Constituição Federal, empreitada, trabalho, que deixa assegurar os direitos sociais dos trabalhadores. Certo ou errado? Certíssimo. O que ele está dizendo? Que a livre iniciativa, ela tem que ter o valor social. E ela vai além dos interesses do empreendedor. E ela só merece proteção, eu só posso falar em livre iniciativa, se realmente aquele empreendedor valoriza ou respeita os valores sociais do trabalho. Então, por isso que não tem relação com a Constituição uma empreitada, um trabalho que viole os direitos sociais, os valores sociais do trabalho. Certo isso? 11. O pluralismo político, o fundamento da República Federativa do Brasil, é pautado pela tolerância a ideologias diversas, o que exclui discursos de ódio, não amparados pela liberdade de manifestação do pensamento. Exatamente isso. Eu respeito a diversidade, mas espera lá, né? Essa diversidade não pode ser marcada por discursos de ódio. Certo? O regime político adotado na Constituição Federal caracteriza a República Federativa do Brasil como um Estado democrático de direito, em que se conjuga o princípio representativo com a participação direta do povo, por meio do voto, do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. Sim ou não? Exatamente isso. Ele é conjugado pelo princípio representativo. O que é o princípio representativo? Democracia indireta, com o elemento da democracia direta, que é o voto, referendo, plebiscito e a iniciativa popular. Dúvidas? A concessão de asilo político é princípio norteador das relações internacionais brasileiras, conforme expressa a disposição no texto constitucional.
sempre o asilo político para a CESP. A dignidade da pessoa humana, princípio fundamental da República Federativa do Brasil, promove o direito à vida digna em sociedade, em prol do bem comum, fazendo prevalecer o interesse coletivo em detrimento do direito individual. Certo ou errado? Que vontade de dizer certa nessa, né? Mas ela está errada. Claro, por quê? Porque quando a gente fala em dignidade da pessoa humana, eu não falo em interesse coletivo. A sua dignidade é coletiva? Não é a sua dignidade. Então, quando se fala em dignidade da pessoa humana, eu não vou fazer prevalecer o bem comum em detrimento seu. Não, dignidade da pessoa humana é um interesse individual. Tá? Então, não é esse fazendo prevalecer interesse coletivo. Aí a gente já pensa lá em direito administrativo, né? Supremacia do interesse público e erra. Mas não é. 15. O pluralismo político traduz a liberdade de convicção filosófica e política, assegurando aos indivíduos, além do engajamento pluripartidário, o direito de manifestação de forma apartidária. Exatamente isso. O pluralismo político é a ideia de que pense o que quiser, tenha as suas opiniões, com limite, é claro, mas você pode ter as suas diversidades de opiniões. Se filiando a um partido, é uma forma. Não se filiando a partido político, também é outra forma. 16. Ao implementar ações que visem reduzir as desigualdades sociais e regionais e garantir o desenvolvimento nacional, os governos põem em prática objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Sim ou não? São objetivos aqui. Aqui é só saber mesmo quais são. 17. A democracia brasileira é indireta ou representativa, haja vista que o poder popular se expressa por meio de representantes eleitos, que recebem mandato para elaboração das leis e fiscalização dos atos estatais. Certo ou errado? Errado, porque ela não é indireta, ela é semi-direta, ainda que também se manifeste de forma indireta. 18. A República Federativa do Brasil, constituída como Estado democrático de direito, visa garantir o pleno exercício dos direitos e garantias fundamentais, incluindo-se entre seus fundamentos a cidadania e dignidade da pessoa humana. Cidadania e dignidade da pessoa humana é fundamento, que não está aqui? É fundamento ou não é? Sim, soci diva plula. 19. Os valores sociais da livre iniciativa e a livre iniciativa são princípios da República Federativa do Brasil. O primeiro é um fundamento e o segundo um princípio geral da atividade econômica. Tá certo. O engraçado é que a CESP utilizou assim, valores sociais da livre iniciativa. Porque a Constituição fala valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então eu posso falar em valores sociais da livre iniciativa, não está errado. Então, são valores sociais da livre iniciativa. E a livre iniciativa são princípios? São. Valores sociais da livre iniciativa é um princípio fundamental, aqui no artigo 4º, e apenas a livre iniciativa é um princípio da ordem econômica previsto lá no artigo 170 da Constituição. A prova é do CAD. Na prova do CAD tinha tanto disposições aqui dos princípios fundamentais, quanto a parte da ordem econômica. Por isso a questão, tá? Mas está certo. 20. A Constituição Federal propugna de forma específica a integração econômica, política, social e cultural do Brasil com os povos da América Latina. Sim, artigo 4º, parágrafo único. Visando a criação de um acordo integrado entre os povos da América Latina. 21. Começa a ficar bom agora. Em caso de profunda degradação da dignidade humana em determinado Estado, o princípio fundamental internacional da prevalência dos direitos humanos sobrepõe-se à própria soberania do Estado. Certo. Veja que não é em qualquer circunstância, né? Eu tenho uma violação da dignidade humana. Sim. O princípio da independência nacional conduz à igualdade material entre os Estados, na medida em que, na esfera econômica, são iguais as condições existentes entre eles na ordem internacional. Essa questão você não precisa nem ser gênio para saber que ela está errada. Primeiro, existe uma igualdade entre os Estados na esfera internacional de forma econômica? Existe uma igualdade? A gente está bem igualzinho à Suíça. Assim, bem igual mesmo, assim, nossa, super igual. Claro que não. Então a gente não pode falar igualdade material entre os Estados. Quando a Constituição fala aqui em igualdade entre os Estados, ela está falando em uma igualdade de natureza formal. Qual a diferença?
Que ela está dizendo assim, ó, igualdade entre os estados é um dos princípios que é como eu devo tratar os outros estados. Então eu vou tratar lá um estado pobrinho da mesma forma que eu devo tratar o estado riquinho. Mas é lógico que é assim? Materialmente? Evidente que não. Então, por isso que ao falar essa igualdade entre os estados, a Constituição Federal fala em uma igualdade de natureza formal. Porque não pode se falar igualdade material entre os estados, muito menos na esfera econômica, né? Igualdade material é aquela igualdade efetiva, aquela igualdade na prática. Isso não existe. Bom se fosse, né? Mas não é. 23. O princípio da não intervenção é absoluto. Opa, gelei. Razão porque se deve respeitar a soberania de cada um no âmbito externo e porque nenhum Estado pode sofrer ingerências na condução de seus assuntos internos. De fato, o conceito está correto de não intervenção, que é essa ideia de que respeito a soberania e não me meto nos assuntos internos. Mas o que está errado nessa questão é apenas a palavra absoluto. Se ele viesse assim, o princípio da não intervenção caracteriza-se por, e trouxesse aquele conceito, estaria correto. Tá? 24. Em razão do princípio fundamental. Já deu o meu horário? Não deu, não. Mais essa. Em razão do princípio fundamental internacional da concessão de asilo político, toda pessoa vítima de perseguição, independentemente do seu motivo ou de sua natureza, tem direito de gozar asilo em outros estados ou países. É isso? Independentemente da razão, do motivo, da natureza? Não, porque se for uma perseguição legítima, não há hipótese de concessão de asilo político. Eu vou deixar vocês tomarem um café, deixa eu conferir. 9:01, tá bom. E já voltamos.